Fala galera, aqui é a Prof. Jaque Aguiar, professora de Química do Prep Vestibular. Hoje eu separei uma questão super especial para a gente poder trabalhar junto aqui, que a temática é sobre soluções e curva de solubilidade. Então apareceu o gráfico em Química, e agora já o que é que eu faço? Vem comigo que eu vou te ensinar como é que a gente vai interpretar as questões e os gráficos sobre curva de solubilidade. Então, separei essa questão na FUVEST, que é uma questão bem interessante para a gente poder conseguir entender sobre isso. Então, bora lá. A curva de solubilidade do nitrato de potássio em função da temperatura é dada a seguir. Se é 20 graus Celsius, então, temos uma informação importante. Então, 20 graus Celsius, deixa eu grifar aqui, misturarmos 50 gramas do nosso nitrato de potássio com 100 gramas de água, quando for atingido o equilíbrio, temos uma informação importante aí, que é a temperatura que foi dada na questão, que são 20 graus Celsius. Então, quando a gente analisa o nosso gráfico, tem que ter em mente o seguinte. Aqui, né, no caso, nós temos aqui a quantidade de soluto em função da nossa temperatura. Então, tá vendo que tem esse grama em a cada 100 gramas de água? Então, é a quantidade de soluto, né, que nós vamos analisar aqui no gráfico, em a cada 100 gramas de água, considerando que o soluto é o que nós temos que vai ser adicionado ao nosso solvente para poder formar, então, a nossa solução. Então, bora lá. Então, a informação que foi dada aqui, foi a 20 graus Celsius. Então, vamos ver lá no nosso gráfico, na curva, aonde que esse valor está batendo. Então, 20 graus Celsius está aqui, Então, está batendo aqui, basicamente em 35. Então, qual que é a leitura que eu faço aqui no gráfico? Então, o que esse 35 está me indicando? É o que a gente chama de coeficiente de solubilidade. Então, vou botar isso aqui, coeficiente de solubilidade são 35 gramas, porque é o valor que a gente analisou aqui na curva, em a cada 100 gramas de água. O que significa isso, Jaque? Presta atenção. Significa que a cada 100 gramas de água, eu consigo dissolver no máximo 35 gramas desse sal que foi citado na questão, que é o nitrato de potássio. Então, 35 gramas é o limite, é o máximo que a gente consegue dissolver a 20 graus Celsius. Só que a questão está me dizendo que a gente adicionou aqui, 50 gramas. Então, adicionou-se 50 gramas do nosso salzinho lá, que é o nitrato de potássio. Então, vamos pensar junto aqui. Bem, se o meu limite é 35 gramas e eu adicionei 50 gramas, eu vou conseguir dissolver 50 gramas? Não, porque o meu limite é 35 gramas. Então, o que vai acontecer aqui? Bem, se eu adicionei 50 gramas, eu só vou conseguir dissolver 35. Então, 50 gramas menos 35 gramas, porque é o máximo que eu consigo dissolver. Então, quando eu subtrair isso aqui, deu 15 gramas que não foram dissolvidos. Esses 15 gramas que não foram dissolvidos, a gente chama de precipitado, ou corpo de fundo. Pitado, ou corpo de fundo. O que significa isso? Nós temos lá a nossa solução, uma parte dela foi dissolvida, que foram 35 gramas no caso, e os outros 15 gramas, que não foram dissolvidos, vai ficar aqui no fundo, 15 gramas que não foram dissolvidos, beleza? Então, a gente chama essa solução aqui que foi formada de uma solução saturada com corpo de fundo. Então, solução saturada com corpo de fundo ou com precipitado, tá bom? As duas palavras identificam que eu tenho uma parte que não foi dissolvida. Então, vamos ver aqui agora as opções que nós temos. Bora lá. É um sistema homogêneo? Não. Se fosse um sistema homogêneo, nós teríamos apenas uma única fase, né? Então, aqui eu consigo ver que tem uma fase sólida e uma fase líquida. Então, na verdade, esse sistema ele é um sistema heterogêneo. De cara aí, a gente já assinala a nossa opção correta, que é a letra B. Só para a gente poder analisar as outras opções aqui e ir descartando, né? E eu vou explicar para vocês o porquê que não poderia ser. Apenas uma solução insaturada, não pode ser insaturada por quê? Para ser insaturada, o valor que a gente tinha adicionado de sal aqui, esse valor 50, tinha que ser um valor menor do que 35 gramas. Solução saturada seria se a quantidade de sal adicionado fosse exatamente igual a 35, que é o meu limite. Uma solução supersaturada só vai ser formada quando eu tiver uma variação da temperatura. Como a temperatura foi a mesma do início e do final, então por isso que ela não pode ser supersaturada. Então, espero que você tenha entendido. Caso tenha alguma dúvida,
Temos lives todas as semanas aqui no Prep Vestibular, então vem ser Prep você também rumo à sua aprovação. Te espero, hein?